Oi gente, bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Mamães Decisão. Bom, hoje eu vou falar sobre as descobertas, as mudanças, os sentimentos variados, tudo que vem nesse pacote quando a gente resolve se tornar, pais e mães. E como cada pessoa tem uma experiência diferente, uma experiência única, quando resolve ser pai e mãe, eu resolvi contar a minha experiência para vocês hoje, de tudo que eu descobri, de tudo que eu percebi que mudou. Até hoje, que meu filho tem 5 anos, as percepções que eu tive de como a minha vida mudou depois que eu virei mãe. E gostaria que vocês nos comentários me contassem também quais foram as descobertas, o que vocês perceberam, os sentimentos que surgiram depois que vocês se tornaram pais e mães. Bom, a descoberta da gravidez, eu acho que é o primeiro momento que passa 1 milhão de coisas na nossa cabeça. Eu lembro quando eu descobri a minha gravidez, quando eu fiz o teste e deu positivo, eu tomei um susto, até porque a minha gravidez ela não foi planejada nem sonhada, então foi um susto pra mim. Mas eu lembro que logo depois eu percebi assim, tá, estou grávida, vou ser mãe, e aí? Eu vou ter que dar conta, sabe? Eu pensava assim, eu vou ter que arregaçar as minhas mangas, eu vou ter que dar conta, porque o meu filho vai nascer. E aí, o que eu comecei a fazer? Eu comecei a ler para entender um pouco sobre gravidez, para saber um pouco pelo que eu ia passar, né? Então eu fui ler sobre a alimentação da mulher grávida, eu fui ler um pouco sobre parto, para saber como é que era, o momento do parto. Eu fui ler se podia fazer exercícios ou não. Enfim, fui entender um pouco desse universo de maternidade e de gravidez. Até porque eu nem sonhava, essa ideia de ser mãe nem passava pela minha cabeça há uns tempos atrás. Então eu fui tentar entender em que mundo que eu ia estar entrando. E aí eu comecei a ler sobre o parto, Fui ler sobre parto para saber. Aí entendi e vi que o parto normal era o melhor tipo de parto, tanto para a mãe quanto para o bebê. Então eu optei pelo parto normal. Só que o parto, ele é um momento muito interessante da vida da mulher, Eu tinha lido muitas coisas sobre parto, mas quando você chega num momento que você vai ter o seu filho e que você vai fazer o parto, você vive uma coisa que você não esperava, A sensação que o parto me deu depois que o meu filho nasceu, a sensação do parto normal para mim, ela foi uma sensação de poder, de capacidade, sabe? De força. Eu lembro que eu saí do parto pensando assim, gente, se eu conseguir fazer um parto normal, eu acho que eu sou capaz de fazer qualquer coisa. Porque assim, é um momento de muita dor, de muita concentração, de muita vontade que aquilo dê certo. Então, o legado que o parto normal me deixou, estou falando de parto normal porque eu vivi o parto normal, então é a experiência que eu venho contar para vocês. Mas assim, o legado que o parto normal me deixou foi de muita capacidade, sabe? O parto me tirou algumas limitações, assim, que eu achava que não ia conseguir fazer certas coisas. Não, o parto normal, ele me deu uma noção de capacidade de força muito grande. Aí queria pedir às mulheres que tiveram seus partos que contem qual foi o legado, qual foi a sensação que o parto de vocês, independente de ser normal ou não, trouxe para vocês após dele. E depois do parto, depois daquele momento na maternidade, eu chego em casa com um recém-nascido. E aí, quando você tem um recém-nascido para cuidar, tem algumas tarefas que a gente tem que fazer, até que são orientadas, até na maternidade, que a gente tem que chegar para dar um bom cuidado para os nossos filhos, Principalmente quando eles são muito pequenininhos assim. Então, assim, tem algumas tarefas que a gente tem que fazer com o recém-nascido. E eu pensava como é que eu ia administrar esse monte de coisas, digamos assim, que requer por um cuidado e por uma rotina de um bebê recém-nascido. Então, tem algumas coisas como limpar o umbigo, cortar a unha, aquela unha bem pequenininha, bem frágil, cortar a unha deles para eles não se arranharem, Ter que colocar todo dia um pouquinho para tomar sol, dar banho com cuidado, porque ainda é muito molinho, Quando começa aquela fase de tomar vacina, levar para tomar as vacinas direitinho. Enfim, tem várias tarefas que estão incluídas na vida de um recém-nascido. E eu também pensava nas tarefas que eu ia ter que fazer para eu estar bem para cuidar daquele recém-nascido. Então, por exemplo, eu amamentei. Então, para amamentar, a gente tem que beber muita água,
A mulher tem que comer muito bem, né? Tentar evitar alguns tipos de estresses, porque isso atrapalha a amamentação. Então eu comecei a tentar administrar assim, as minhas tarefas, as tarefas que eu tinha que fazer para eu estar bem e as tarefas que eu tinha que fazer para a rotina do meu filho. E eu percebi que assim, eu estar bem era muito importante para eu poder cuidar do meu filho bem. Então o que eu fiz? Eu comecei a me planejar. Eu pensava assim, por exemplo, de manhã, né, tava com ele de manhã, aí eu pensava assim, quando ele dormir na parte da tarde, eu vou botar o feijão no fogo, para já ter feijão a semana inteira. Amanhã, quando ele dormir, eu vou fazer minha unha. Eu sempre gostei de fazer minha unha, eu já separava o alicate, a água, os esmaltes, aí eu pensava assim, não, amanhã, quando ele dormir, eu vou fazer minha unha, porque eu tô com vontade de fazer minha unha. No outro dia, quando ele dormia, não, eu vou dormir também porque eu tô cansada, né? No outro dia que ele dormia, eu vou fazer comida, sabe? Eu ia me organizando e me planejando para eu conseguir estar bem. Tipo assim, hoje vou tomar um banho, vou lavar a cabeça, tirar um pouco daquele cheiro de leite que a gente fica, né? Quem é mãe e amamenta sabe o cheiro de leite que a gente fica, então a gente precisa tomar um bom banho, né? E como um bom banho na amamentação é importante, então eu tentava me organizar, sabe? E eu percebi que esse planejamento que eu fazia, ele me ajudou muito a não ficar estressada e não ficar desesperada com tudo aquilo que eu tinha que fazer. E eu fui percebendo assim, que eu organizava a minha rotina para não desorganizar a rotina do meu filho, para eu conseguir dar conta de fazer tudo que eu tinha que fazer com ele em um dia, para ele ter um dia bom também. E eu lembro que na época, às vezes eu sentava, assim, quando ele estava dormindo, eu parava e eu olhava e falava assim, nossa, que pessoa organizada que eu tô, sabe? Alguma coisa tá mudando aí, porque antes eu nem o lençol da minha cama trocava, sabe? Eu era muito desorganizada antes do meu filho nascer. Mas ali eu já percebi uma certa mudança, sabe? Eu tava querendo organizar a vida do outro, sabe? Isso é interessante. E aquilo tava me fazendo bem e, consequentemente, fazendo bem ao meu filho também. Então, achei interessante essa questão da organização. Me ajudou muito a poder fazer tudo o que eu queria fazer e não deixar de fazer o que eu também sentia bem, sabe? Outro ponto interessante que eu queria contar aqui pra vocês, dessa minha experiência com meu filho, é que eu cuidei do meu filho sozinha. Sozinha, que eu digo assim, eu não era casada, eu não tinha ninguém ali para me ajudar, digamos assim. Então o que eu queria contar sobre isso é assim, eu vejo às vezes as pessoas com receio, né, as mulheres que estão sozinhas e vão ter um filho, com um certo receio, com um certo medo de que às vezes achar que não vai dar conta de cuidar de um filho sozinha. Ou também vejo o outro lado, as pessoas que estão casadas ou estão com um companheiro ou companheira que resolveram ter aquele filho, né? Não interessa o sexo. São sempre duas pessoas que resolvem ter um filho, né? Então, às vezes você está com um companheiro ou companheira que você resolveu ter um filho. E o que acontece? Às vezes um lado entende que é obrigação e o outro lado entende que é ajuda. Por isso que eu falei esse ajudar, porque eu não acho que seja ajudar. E isso às vezes pode trazer muito estresse, sabe? Por exemplo, aquele momento de madrugada que o seu filho chora e aí você fica pensando assim, você mãe, né? Você fica pensando assim, não, o outro tem que levantar pra pegar, pra botar aqui pra eu dar mamar, porque eu já vou dar o mamar, sabe? Então eu vejo muito esses momentos de estresse também que as pessoas têm, porque esperam que o outro faça uma coisa que o outro, independente de ser companheiro ou companheira, entendeu como ajuda, sabe? Então eu queria falar pra vocês que é super possível cuidar de um filho sozinha. E foi uma experiência muito boa pra mim, porque você toca a coisa do seu jeito. E essa questão de você não esperar do outro é um estresse que, por exemplo, eu não tive, sabe? Eu acordava de madrugada, eu levantava, eu pegava meu filho, eu dava mamar ele, e botava ele pra rotar primeiro, né? Depois eu esperava ele dormir, para eu poder dormir, sabe? Eu não ficava pensando assim, será que o outro vai acordar hoje? Será que eu tenho que ir lá chamar para ele poder pegar a criança? Será que ele vai entender, sabe? Esse estresse de você esperar do outro é uma coisa que quando você tá sozinha, você não tem, sabe? Então eu queria assim encorajar as mulheres
que por algum motivo, ou as pessoas, ou os pais que resolveram às vezes adotar uma criança e serem pais sozinhos, as mulheres que estão sozinhas por algum motivo, por condição ou porque estão sozinhas e resolvem ter seus filhos, não tenham medo. É muito possível ter um filho sozinha. E o fato de você fazer a coisa acontecer do seu jeito, sabe? Todo dia você vai ganhando coragem, você vai aprendendo e você vai conhecendo o seu filho. E você tem um estresse a menos, que é essa questão do esperar o outro fazer. Então, assim, eu teria 10 recém-nascidos sozinha. Pra mim foi muito bom estar com meu filho e estar somente eu e ele, sabe? Foi muito, muito enriquecedor pra mim. Eu aprendi muito, sabe? Eu entendi que ser mãe, às vezes é você achar que você chegou no seu limite, mas você perceber que você pode fazer mais do que aquilo ali. Então, quem resolve ter um filho e estar sozinha, não tenha medo, é muito possível e é muito bom, sabe? Tenha coragem, tem que ter coragem e disposição, mas é uma experiência muito boa, pelo menos pra mim foi muito bom cuidar do meu filho e estar sozinha. Outra questão que eu percebi que mudou muito foi a minha noção de felicidade, os momentos que me faziam felizes quando eu tinha, sei lá, 20 e poucos anos, eles mudaram muito depois que meu filho nasceu. Então vou dar um exemplo de um momento da minha vida que eu achava que nenhum momento mais ia substituir aquela felicidade que eu tinha naquele momento, e que com o nascimento do meu filho eu percebi que existem momentos mais felizes, sabe? E melhores, que substituíram, digamos assim, ou que melhoraram aquele momento ali. Quando eu tinha 20 e poucos anos, eu sempre gostei muito de sair, eu sempre gostei muito de ir pra night, né? No Rio de Janeiro a gente fala ir pra night, balada, de estar na noite. E tinha um lugar que eu gostava muito de ir e que tinha alguns fatores que determinavam esse meu momento de felicidade, sabe? Eu tinha que estar naquele lugar. E aí quando tocava aquela música que eu adorava, e eu tinha que estar com um copo de cerveja na mão e o cigarro na outra. Pois é, sou ex-fumante. Eu parei de fumar, inclusive, quando eu fiz o teste de gravidez. Eu percebi que estava grávida, peguei meus cigarros e joguei tudo fora. Parei de fumar por conta da gravidez. E aquele momento pra mim, eu lembro que eu achava que nenhum momento ia me fazer mais feliz do que aquele instante que estavam reunidos esses fatores que eu falei: a música, o lugar, o cigarro e a cerveja. E eu lembro que eu chegava em casa no outro dia e falava: poxa, não preciso de mais nada, sabe? Tipo, ontem foi maravilhoso, era o meu maior momento de felicidade. Depois que meu filho nasceu, eu percebo que todo dia, quando eu chego para buscar o meu filho na escola, né? Porque eu trabalho o dia inteiro, no final do dia eu chego e busco ele na escola. Aquele momento do encontro com o meu filho, que eu olho nos olhos dele todo dia quando eu chego, hoje é o maior momento de felicidade que eu vivo, sabe? E esse momento, ele acontece todos os dias. Na hora que eu chego na escola, eu falo assim: meu filho, a mamãe chegou, sabe? É um momento que eu penso, que eu paro e penso assim: mais um dia eu vou estar com meu filho. E é engraçado, né? Como eu achava que aquele momento lá com 20 e poucos anos era o melhor, era o topo da felicidade que eu ia chegar, sabe? Aí vem meu filho e desfaz tudo isso num simples encontro que eu tenho todo dia com ele quando eu chego para buscar ele na escola, sabe? Então eu percebi que hoje esse momento de felicidade, ele mudou completamente, né? O que eu achava deixou de ser e passou a existir um momento muito mais importante, muito mais feliz para mim, e que acontece todos os dias quando eu tenho esse encontro com meu filho. Isso eu percebi que mudou muito, né? Essa noção de felicidade, né? O que é estar feliz. Eu percebi que com o nascimento do meu filho, o que me faz feliz é estar com ele, sabe? É estar todo dia, poder estar com ele. E tem alguns detalhes que vão aparecendo, assim, que a gente às vezes acha que é besteira, mas acho que são pequenas coisas que demonstram às vezes o tamanho desse nosso amor e o tamanho dessa nossa dedicação aos nossos filhos. Eu vou contar uns exemplos que eu reparei, assim, que hoje acontecem e como eles aconteciam antes do meu filho nascer e hoje como eles acontecem, sabe? Eu vou dar um exemplo que é besteira, por exemplo, chuva. Quando estava chovendo, antigamente, antes do meu filho nascer, eu nunca gostei de pegar chuva, era uma coisa que me incomodava muito. Hoje, quando eu tô com meu filho na rua, eu levo o guarda-chuva, né, e eu tô sempre com essa preocupação do guarda-chuva.
Depois que eu virei mãe, eu não saio mais de casa sem guarda-chuva. Antes eu andava totalmente sem guarda-chuva. E quando começava a chover, eu ainda ficava irritada porque eu estava sem guarda-chuva e estava chovendo. Hoje, como eu estou sempre com guarda-chuva, então eu percebo que se eu tiver com o guarda-chuva aberto e não estiver molhando ele, pra mim, sabe, tudo bem. O meu nível de irritação, ele diminuiu muito com relação à chuva que tá caindo em mim, sabe? E eu percebo que o fato de eu estar com guarda-chuva e que o meu filho esteja protegido daquela chuva é um sentimento que me conforta, sabe? Eu esqueço do resto, eu esqueço de mim. Então, assim, é besteira, é detalhe, mas eu percebi como isso mudou pra mim. Outra questão também é a questão do frio. Eu sempre senti muito frio e sentir frio era uma coisa que me irritava muito. Então, às vezes também eu tô na rua com meu filho e se eu tiver que tirar o meu casaco e colocar nele e eu estiver com frio, mas que ele esteja aquecido, que ele esteja protegido, sabe? Eu já chego em casa sem aquela irritação, sem aquele momento de que, ai meu Deus, pensando naquele, poxa, eu tô com frio. Eu nem penso que eu tô com frio, se ele tiver aquecido, sabe? Se ele tiver protegido. Isso eu também reparei que mudou. A questão da alimentação também, algumas coisas mudaram. Às vezes eu tava com uma preguiça, às vezes fazer alguma coisa para eu comer, né? Eu olhava assim, fazia o mais fácil que tinha para fazer, quando eu tinha que fazer alguma coisa só para mim. Hoje, pelo meu filho, eu percebo assim que se eu tiver que descascar um abacaxi, sabe? E descascar o abacaxi é uma coisa chata, né? Mas eu percebo que se eu tiver que descascar um abacaxi para alimentar o meu filho de uma forma mais saudável, e eu sou muito preocupada com essa questão da alimentação saudável, eu faço, sabe? Pode ser a preguiça que for, o dia que for. Eu penso assim, poxa, eu podendo descascar aquele abacaxi que tá ali, descascar, lavar, cortar, eu podendo fazer, tendo condição de dar uma coisa mais saudável ao meu filho, eu vou abrir um pacote assim de industrializado e vou dar a ele, sabe? Essa preguiça de fazer essas pequenas coisas com relação à alimentação, mas que fazem muita diferença, elas acabaram pra mim, sabe? Então, enquanto eu puder, enquanto eu tiver disposição, enquanto eu tiver condição de dar uma coisa mais saudável ao meu filho, eu sempre opto por fazer isso mais saudável, por mais que seja descascar um abacaxi, sabe? Eu percebo, por exemplo, no final de semana, eu lavo o liquidificador 5 vezes por dia, se tiver que fazer. Mas eu faço suco, aí eu bato bolo, eu faço alguma coisa, sabe? Mas aquilo eu não tenho aquela preguiça, porque eu penso assim, poxa, eu tô fazendo o melhor que eu posso, eu tô dando uma coisa ao meu filho que é mais saudável para ele. Então, assim, eu levanto e vou descascar o abacaxi, sabe? Eu percebi que pra mim, antes eu olhava e falava assim, não, vou aqui abrir um pacote de biscoito e vou comer, porque eu tô com preguiça. E essa preguiça com relação à alimentação, pro meu filho, ela acabou, sabe? E acabou pra mim também, que hoje eu acabo fazendo pra nós dois. Mas assim, eu não tenho mais essa preguiça, eu opto sempre por fazer, com relação à alimentação, o melhor que eu posso fazer. E o tempo passou um pouquinho e hoje meu filho tem 5 anos. E eu não tenho aquela sensação de que passa rápido, sabe? Que as pessoas falam assim, não, mas passa muito rápido, cresce muito rápido. Eu não tenho essa sensação, pra mim parece que ele tem 30 anos que ele tá aqui, parece que ele sempre esteve comigo, na verdade. E esse amor que a gente percebe, que é um amor diferente de qualquer outro, eu acho que a gente vai sentir na vida, a gente percebe isso nos detalhes, né? E nas atitudes. E são os pequenos detalhes aqui que vão fazendo parte dessa construção desse amor, sabe? E eu entendi que amar é ter atitude, né? É você, como eu falei, a questão do limite. Você achar que você chegou no seu limite, mas você perceber que você pode fazer algo melhor pelo seu filho. E aí você tentar, e você conseguir fazer algo melhor. E aí o seu filho fica bem, e você também se sente bem com aquela atitude, sabe? Eu não consigo desligar muito, separar, na verdade, o amor das atitudes que a gente tem. Eu acho que ser mãe é a gente nunca desistir do que a gente acredita ser melhor para os nossos filhos. A gente sempre tentar ensinar o que a gente pode ensinar para eles, independente de condição, independente de qualquer outra coisa. A gente está sempre prestando atenção na importância dos nossos ensinamentos, sabe? Ser mãe para mim é saber vigiar as influências dos nossos filhos, mas sem nunca esquecer que nós, pais e mães, somos a maior influência que eles vão ter durante toda a vida deles.
Como eu falei, ser mãe é nunca desistir dele, sabe? É sempre acreditar que às vezes você está passando um momento difícil, você está passando um momento muito questionador sobre a educação, mas sempre acreditar que aquilo ali vai chegar uma hora que vai dar certo. Ser mãe pra mim, sabe, é esgotar as possibilidades de ensinar o meu filho o que eu acredito que é melhor pra ele. E perceber também o grande momento de aprendizado que é ser mãe. A gente aprende todo dia, né? Todo dia é uma lição nova e uma lição cheia de amor e cheia de detalhes. E ser mãe para mim também é perceber que educar é um ato que vem de dentro para fora, sabe? Eu sinto essa vontade de dar uma boa educação ao meu filho e de estar sempre com ele, porque tem um sentimento que me faz aflorar isso aí, né? Tem aquela frase que as pessoas falam, um filho muda a vida de uma pessoa. Eu discordo um pouco dessa frase. Eu não acho que é somente o nascimento de um filho que vai mudar a sua vida. Eu acho que é aquele sentimento que um filho desperta na gente e que às vezes ele desperta e às vezes ele também não desperta. Mas quando esse sentimento é despertado, é que faz a gente ter essa vontade de acertar, essa vontade de encaixar os nossos filhos na nossa vida, sabe? Essa vontade de que a vida dos nossos filhos dê certo e a gente entenda como pai e mãe a importância que a gente tem na vida dos nossos filhos. Então era esse o recado que eu queria deixar para vocês hoje. Tenham força, tenham coragem, disposição. É muito possível a gente cuidar muito bem dos nossos filhos. E queria que vocês contassem a experiência de vocês. Eu tentei falar aqui um pouco do que eu descobri, do que significou para mim, mas no fundo eu acho que o grande resultado disso é assim, como hoje isso me faz bem, sabe? Como ser mãe se tornou uma tarefa que me faz bem, que me faz acordar mais feliz todo dia. E a questão desse meu encontro com meu filho, que é um momento de muita felicidade que eu tenho todos os dias, sabe? Então eu queria que vocês contassem a experiência de vocês nos comentários. O que mudou para vocês? Foram muitas mudanças, as percepções que vocês tiveram, quem já teve os filhos, né? E quem espera ter, vamos ver pelo que vocês vão passar quando os seus filhos nascerem, né? Então, essa era a minha experiência. Queria que vocês contassem as de vocês pra gente dividir essa experiência, que pra mim, pelo menos, é maravilhosa, que foi, que acontece depois do nascimento do meu filho.